Sani cari Veneti, vamos aqui discutir um pouco a respeito desses últimos acontecimentos, que eu também não pude falar muito, né? Contudo, eu acabei percebendo algo um pouco estranho que pode sobrar, né, para nós, um pouco mais para nós que somos ítalo-brasileiros, somos, enfim, descendentes desses imigrantes que vieram para cá, nesses discursos que o Tajani está fazendo, que é algo que ele fazia anteriormente, a limitação da cidadania, e tudo, né, que ele discursou lá, que parecia ao vento, só uma maneira de pegar no pé, às vezes, da comunidade externa ou para, né, conseguir se promover politicamente, no final acabou sendo aprovado. Vamos ver aqui nesse vídeo um pouco, discutir, debater sobre isso. Antes, claro, você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal. Você que já é inscrito aqui do canal Lengua Amare, né, eu peço também que considere em ser membro do canal Lengua Amare. É um custo pequeníssimo, né? Bem pequeno por mês, e você aí já ajuda com que a gente consiga produzir mais coisas, conteúdo com mais qualidade, né? Documentários, etc., pesquisas de músicas, enfim. Então, isso tudo ajuda a nossa língua, tanto a língua quanto a nossa cultura vêneta e a nossa comunidade aqui no exterior. Vamos lá, recentemente então em Roma, como muitos de vocês provavelmente já sabem, durante a abertura da Conferência dos Cônsules, na sede do Ministério das Relações Exteriores, o vice-primeiro-ministro, como o conhecemos, Antonio Tajani, trouxe declarações que merecem a nossa consideração ou pelo menos um pouco da nossa atenção, porque podem ser perigosas no futuro. O Tajani utilizou ali duas metáforas fortes para quem acompanhou, né? Ele definiu os cônsules como os prefeitos da Itália no mundo. Então a gente tem que começar a entender algumas palavras, enfim, algumas coisas que os políticos jogam e que daqui a pouco começa a se transformar em algo real. Ele disse bem isso, que os cônsules deveriam ser estariam caminhando para serem prefeitos da Itália no mundo. Bem, o objetivo do governo italiano parece um pouco claro, pelo menos para aqueles que tentam fazer uma análise crítica a respeito de tudo que é dito, é reforçar a aplicação daquela reforma da cidadania italiana também ali para o exterior, né? Ou seja, nas próprias administrações desses consulados. O ministro, ele voltou a afirmar, o Tajani, né, ele voltou a afirmar que a cidadania italiana é uma coisa séria. Não, nunca ninguém disse que não era sério, né? Só porque talvez alguns por aí estavam tratando como matéria não séria, não quer dizer que a grande maioria não tratasse como coisa séria. É óbvio, é coisa séria e que exige um vínculo autêntico, ele disse, com o país, como conhecimento da língua e da história. Contudo, nós sabemos, né, que aqui já é um pouco de... existe uma certa delicadeza, porque a Itália, ela tem várias línguas ali, são línguas nativas, e não tem uma história única. A Itália é um país novíssimo, isso significa que qual história e qual língua ele está falando? É óbvio que ele está falando a respeito do italiano, que é a língua do Estado, mas ele diz isso, não é o problema ele dizer isso, o problema é que ele diz isso como se, de fato, aquilo ali fosse algo intrínseco ao italiano, como se aquilo fosse intrínseco à Itália, e a gente sabe que não é. Quando vamos para lá, grande parte ali, pelo menos dos territórios, das províncias, né, das regiões, as pessoas também costumam a falar outras línguas além do italiano, aquelas línguas locais. Muitas vezes existem pessoas que preferem falar suas línguas locais, né, dentro de casa, com a família, com os amigos, do que o próprio italiano. Então, é uma falsa proposta também a gente dizer que o italiano é a língua, basicamente, daquelas pessoas que estão ali. É óbvio, tudo bem, não tem problema. É claro, você pode aprender ali o italiano, mas eu acho um pouco delicado também você exigir intrinsecamente isso, né? A língua italiana em si. Bom, tudo bem, podemos negociar quanto a isso, e aí ele fala também a respeito da história. Mas qual história? Será que é a história das regiões ou ele está falando sobre a história do Risorgimento, que então é aquela, novamente a gente recai nas mãos do Estado, além da língua ser do Estado, então ele está querendo que as pessoas aprendam a história, qual? A história do Estado, que não conversa com as regiões, que faz a Itália são as regiões, não é o governo, né? Não é Roma que faz a Itália, não é um gabinete do governo que faz a Itália. Então o que você
está se prontificando a cobrar. E por mais, né, que queira falar isso ou aquilo, talvez fica tudo muito vago, é ambíguo isso. Bom, por falar em língua e história, claro que eu vou ter que te convidar antes da gente continuar o nosso vídeo. Fica aí porque tem coisas piores, tá? Eu te convido para fazer parte da nossa última turma do ano de língua vêneta e italiano, que começa agora em agosto, o próximo mês, né? Só você entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Você entra e depois vou deixar nos primeiros comentários fixados também. Tá? Então você entra lá no grupo e assim você está manifestando o seu interesse em fazer parte. Depois eu te passo as informações, horários, valores e aí você, enfim, vai decidir se quer ou não depois que eu passar as informações. É importante que você entre aí no nosso grupo para manifestar o seu interesse. Muito bem? Então agora sim, agora podemos continuar. Tayane, então, criticou severamente, nesse momento, o uso do passaporte apenas como um facilitador de viagens, diz ele, né? Citando o exemplo de quem busca o documento apenas para chegar a Miami com mais facilidade, que é sempre esse discurso que ele utiliza desde o início. Ele está falando até hoje sobre Miami, até hoje eu não conheço Miami, então parece que todo mundo é a mesma coisa, parece que ele se dirige, né, à comunidade dos italianos no exterior como se todos fossem pilantras, como se todos fossem mau caráter, enfim, etc. Tá? Então é um grande desrespeito do ministro quando ele faz isso, porque parece que ele também não tem uma certa educação, né? Ele não tem aquela diplomacia necessária para ser um político que está falando com pessoas. Ele não está falando apenas com o eleitorado dele, nem com seus parceiros de partido, ele está falando com pessoas a respeito sobre pessoas. Então é necessário que ele também consiga medir as consequências do que ele diz. Bom, ele ali ainda condenou o que ele chama e chamou em toda aquela campanha que ele fez da limitação de cidadania de promoções de Black Friday, né, para concessão de cidadania. Novamente, isso aqui é uma coisa bem rara, que era feito sim, mas era feito sempre por picaretas, né, por pilantras, e pilantra vai existir em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de coisa. Justamente eram esses que nós sempre dissemos, orientamos, né, tanto as pessoas aqui, que inscritas, enfim, que me seguem, assim como outros canais também, eu já vi pessoas falando, olha, não vão atrás dessas agências que oferecem Black Friday, que oferecem desconto, que oferece isso, aquilo, porque no final é tudo um bando de picareta. Então quando a pessoa cai é porque ela quer cair, né? Então é óbvio, isso daqui não se faz, porém a gente sempre tem esse tipo de problema. Novamente, não se pode dizer que todo mundo é a mesma coisa, né? Porque era uma minoria. A grande parte das agências que trabalhavam e trabalham até hoje com a facilitação para o reconhecimento da cidadania são feitas de pessoas honestas e que trabalham sério, né, há muito tempo enfim, né, no impulsionamento, enfim, nessa facilitação para que os descendentes consigam obter o seu reconhecimento de cidadania. Bom, grandes juristas defendem que o direito de sangue, ou seja, o nosso histórico ius sanguinis, que é o direito de sangue, nunca exigiu testes de língua e burocracias culturais, justamente porque ele é um direito herdado de sangue, é um direito herdado de ascendência, né? Ou seja, eu só preciso mostrar, enfim, comprovar os meus antepassados. Contudo, de um lado, o governo italiano projeta uma estrutura para supervisionar, tem projetado, né, porque essas palavras do Tajani parece que indicam alguma coisa, e essa coisa está nesse modelo aqui de projetar uma estrutura que supervisiona, que monitora de perto os mais de 7 milhões de cidadãos italianos no exterior. Isso nos inclui, né, principalmente aqueles que já estão reconhecidos, quer dizer, inclui apenas esses, os que estão reconhecidos e aqueles que irão reconhecer. Me parece que estão planejando, né, uma estrutura de supervisionamento, de monitoramento desses cidadãos que estão no exterior de algum modo, almejando ali transformar os consulados em verdadeiras prefeituras fiscais. Porque foi isso que ele disse, os consulados no exterior precisam ser as nossas prefeituras no exterior. Então, em que ação serão prefeituras? Para aproximar,
né, para aproximar o ítalo descendente da Itália, ou enfim, para fazer outras coisas, como cobrar certos impostos, ou cobrar taxas, ou cobrar isso, ou cobrar aquilo, porque geralmente é isso que fazem, e se não pagar ou se não fazer tal coisa burocrática, você perde o seu direito. Eu não sei, né? Já fizeram tanta coisa que já é possível que a gente especule certas aberrações. Bom, mas do outro lado da balança, o que está acontecendo? E aqui que entra a questão um pouco mais profunda. Qual é a real capacidade do Estado italiano de supervisionar de fato o que acontece dentro das suas próprias fronteiras? Parece um pouco assim, algo fantasioso e até engraçado o Tajani querer supervisionar então os ítalo-brasileiros, os ítalo-descendentes, não são só os brasileiros, né? A gente inclui todos que estão ao entorno do mundo, mas principalmente no Brasil, que é a comunidade mais representativa de italianos no exterior. Então parece meio confuso ele querer supervisionar pessoas italianas que estão fora da Itália, sendo que dentro da Itália não existe uma supervisão muito boa. Por quê? Enquanto se impõe uma rigidez extrema aí a descendentes legítimos, né, ou seja, verdadeiros italianos, que gastam milhares de euros e cumprem regras rígidas, a Itália enfrenta uma gravíssima crise de falta de supervisão interna. Bom, milhares de pessoas, como nós sabemos, vivem e trabalham lá na Itália de forma ilegal, né? Trabalham e vivem de forma ilegal naquele país, impactando diretamente a segurança, o mercado imobiliário e o tecido social das comunidades, impactando de maneira direta o italiano, né? O italiano que nasce lá, que mora lá. Então, para ilustrar esse contraste de forma um pouco mais prática para a gente entender, né? Não ficar só naquilo que talvez muitos possam assistir e dizer, é por achismo, é preconceito, isso, aquilo. Eu trago o depoimento real de um cidadão italiano, um vêneto, natural de lá, natural de Pádua, né, na região do Vêneto, amigo meu, amigo de mais pessoas também. Ele é casado com uma ítalo-brasileira do Rio Grande do Sul, e o relato dele expõe o abismo entre essa teoria ou essa falácia e a prática, ou seja, a gente querer controlar uma coisa, mas não controla nem o nosso nariz dentro de casa. Esse amigo, ele conta que a esposa dele, então ítalo-brasileira gaúcha, seguiu rigorosamente a lei. Gastou as economias dela, organizou certidões, pagou aluguel em Verona e aguardou pacientemente a checagem minuciosa da Anágrafe e do consulado. Aliás, esse é um caminho que praticamente todos os brasileiros seguiam, né? Todo mundo, enfim, seguia isso, não apenas os brasileiros. Que essa paciência, esse gasto imenso, enorme, né, de dinheiro, e ficar esperando e às vezes não receber resposta e ter que ficar insistindo por mais que você está gastando, por mais que você está respeitando todo o processo, você não é respeitado, não era respeitado da mesma forma. Isso aconteceu com ela também, um processo caro, burocrático e perfeitamente legal, nada fora do padrão, né? E que, obviamente, por ser tão burocrático, ele às vezes desanimava muitas pessoas de seguirem no processo, né? De iniciarem o processo não só pela burocracia, mas também pelo valor elevado. Então, porém, no mesmo período, lá no condomínio tinha 32 famílias onde esse meu amigo vivia, uma família de imigrantes de origem marroquina parou de pagar o aluguel logo após o primeiro mês. Então aquela família ali de marroquinos chegou lá, ficou apenas um mês ali, não ficou apenas um mês, ficou muito tempo. Na verdade, pagou apenas um mês e depois parou de pagar. Por força de salvaguardas jurídicas locais ali, ninguém conseguia desocupar o imóvel. Né? Não dava para desocupar o imóvel. A situação escalou para insegurança pública também. Ele contou essa história, né, com o fornecimento, quando o fornecimento de gás foi cortado por inadimplência. Esse inquilino aqui, marroquino, ele era irregular, né, e instalou um fogão a lenha, né, porque o gás dele não funcionava mais, ou seja, ele não podia ficar sem cozinhar e passar frio também por conta do aquecimento. Ele instala um fogão a lenha colocando o cano diretamente no furo de segurança do gás do prédio. Então ele faz uma coisa totalmente ilegal e perigosa. O proprietário do apartamento, que não era ele, né, ele estava só alocando o apartamento, que ironicamente o proprietário do apartamento é um advogado, não podia nem entrar na própria propriedade dele, não recebia o aluguel e ainda era obrigado por lei a pagar a taxa do condomínio.
Tá? Então, ou seja, ele não usufruía, não recebia, estava com o seu apartamento destruído, causando problema também para os outros inquilinos, e ele não podia expulsar essa pessoa por lei. Mas o ponto mais inquietante dessa história é que o meu amigo lá de Pádua, ele define como, digamos, um abismo onde a Itália chegou nos dias de hoje, ocorreu no dia da entrega da ordem de despejo. Então teve essa entrega de ordem de despejo lá para esse cidadão marroquino, e a esposa do nosso amigo aqui de Pádua, ela mesma, aquela ítalo-brasileira, né? Ela presenciou o oficial de justiça chegando lá no prédio dela e falando com o rapaz lá marroquino, né? Ou seja, o oficial de justiça, um funcionário público do Estado italiano, dando instruções e o número de telefone pessoal dele ao marroquino irregular, explicando como ele poderia burlar a notificação e adiar ainda mais a saída dele do imóvel. Então, um funcionário do Estado italiano ajudando a pessoa que está ilegalmente a burlar e continuar ilegal no país e ocupando o imóvel de um cidadão italiano irregularmente que precisava daquele imóvel para suas finanças, enfim, né, para sua vida, a gente sabe como funciona. E então vem aí o senhor Tajani cagar regra para cima da gente, né? Esse que é o problema. Só que ele não está vendo o que está acontecendo lá, né? E os seus cidadãos que estão lá sendo abusados dessa forma, né? Pela própria lei, por oficiais de justiça que burlam, né? Enfim, e que ajudam essas pessoas a fazerem isso, a caírem no erro. Então é fácil você apontar o dedo para os outros, mas dentro da sua casa é um galinheiro completo. Então, diante do desamparo e do risco ali, esse proprietário italiano, advogado, né, ele acabou vendendo, teve que vender esse apartamento por um valor muito, mas muito abaixo do mercado, deu por aquilo que a gente chama no Brasil de preço de banana, né, para ele conseguir sair daquela situação, né, ou seja, para ele se livrar daquela situação. É o fim, né? O fim da picada é quando, de fato, o sistema, as leis, o governo, ele não serve mais aos seus cidadãos, né? No caso da Itália, eu acredito que nunca serviu. Mas aqui ele, de fato, já mostrou que não serve mais aos seus cidadãos e serve a outras coisas. Então, esse caso real nos faz refletir um pouco profundamente do que nós observamos. O cidadão cumpridor das regras, no caso nós, seja italiano nascido lá, ou ítalo descendente, enfrenta uma máquina estatal pesadíssima que cospe na sua cara, que é rígida, burocrática e que te chama basicamente de merda, né? Você é um merda. Eu te reconheço se eu quiser, porque você não é nada para mim, tá? Enquanto isso, a falta de fiscalização interna lá dentro da Itália deixa proprietários e moradores italianos desarmados diante da extrema ilegalidade, tantas e tantas vezes compactuadas por agentes do próprio Estado italiano. A cidadania é, sim, algo muito sério, como diz o senhor Tajani, mas a seriedade de uma nação se mede pela isonomia, né? É preciso questionar se a real prioridade de um país deve ser criar barreiras para quem quer somar legitimamente ou restabelecer a ordem, a segurança, a legalidade, né, dentro de suas próprias prefeituras na península, né? A gente precisa ver isso, se a gente tem que dar atenção para as pessoas que realmente querem alguma coisa, que tem a contribuir, ou para aquelas pessoas que estão ali apenas para fazer motim, né, algazarra. Bom, para saber mais sobre cidadania, você pode falar com o pessoal da Alma Cidadania, tá? Então, principalmente acerca de processos, como tá, né, como isso anda, se você quiser tentar ser reconhecido, né, você consegue falar com eles, escreve para eles e diz que chegou através do canal Lenguamare e eles irão te atender muito bem, né, porque eles entendem a respeito disso como ninguém. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Deixa o seu comentário aqui, se você está no chat, eu já vou ler os comentários de vocês também. Se você assistiu o vídeo depois, pode deixar nos comentários mesmo, né? O que você acha de toda essa rigidez que eles têm conosco e essa moleza, né? Com problemas reais que acontecem lá na Itália e que parece que, por exemplo, pessoas como do alto escalão, como o ministro Tajani, fingem
que não vem? Né? Me deixa aí nos comentários. Antes de eu ler o que vocês estão escrevendo aqui no chat, tem um amigo nosso que ele comentou uma coisa interessante, né, que ele é daqui próximo de mim, a respeito do sobrenome da esposa dele, que é Lazaron. Que falaram, algumas pessoas e tal dizem que significa vagabundo Lazaron. Olha só, eu vou tentar responder isso um pouco mais breve possível. O que acontece? Nós temos dois termos diferentes aqui. Lazaron, sim, na língua vêneta, designa alguém preguiçoso, vagabundo, malandro ou desocupado, né? Esse termo ele vai derivar lá de Lazzarone, que por sua vez remonta os Lázari de Nápoles. Então, uma história ali que aconteceu na península. Esses Lázari, que não tem nada a ver com a família dela, tá? Eram aquelas camadas populares extremamente pobres em Nápoles entre os séculos lá, mais ou menos século XVIII e XIX. Então viviam frequentemente de trabalhos ocasionais, esmolas, pequenos expedientes, etc. E eles ficaram famosos meio que pela península inteira. Então a península inteira utilizava esse termo aqui para xingar alguém. E no Vêneto, na língua vêneta, ficou como Lazaron, como vagabundo, ocioso, malandro. Então o que acontece? Só que esse termo é novo, o sobrenome é velho, o sobrenome vem de uma outra origem. A origem mais aceita é lá, que liga, né, Lazaron, Lázari, todos esses sobrenomes aqui, é o personagem bíblico, o Lázaro lá de Betânia, né, dos Evangelhos, do Novo Testamento. Mas provavelmente ali ao pobre, né? Pobre Lázaro também. Então, na Idade Média, isso aqui, Lázaro tornou-se ali um símbolo, né, da cristandade, como tantos outros personagens também bíblicos, outras pessoas bíblicas, e assim foi passando, né, de tradição em tradição. Vocês percebem que muitos sobrenomes vênetos, não só vênetos, mas outros também, mas principalmente vênetos, têm terminologia bíblica, tá? Nomes que vieram da Bíblia. Então, o Lazaron, do sobrenome vêneto, Lázari, Lázaro, etc., eles não têm nada a ver com a palavra vêneta Lazaron, tá? Porque Lazaron é mais antigo e aí ele significava filhos de Lázaro. Pode ser que tenha sido um progenitor que se chamou Lázaro também, espelhado no personagem bíblico, né? Já no tempo cristão, espelhado no personagem bíblico, chamavam essa pessoa de Lázaro e aí depois dele, Lazaron, derivou toda a família, né? A família que provém do Lázaro. E o termo Lazaron para definir vagabundos vem lá de uma realidade próxima do século XIX. Espero que tenha conseguido explicar, né, o melhor possível. Vamos ali para os nossos comentários. Todo mundo está bem, acredito. Boa tarde. A Cíntia lá de Mantova, né? Lombardia. Buonasera, Mistro. Também é importante lembrar do prefeito de Valle d'Isole, Camilo de Pellegrin, que gerou toda essa balbúrdia. Ele também foi um dos grandes responsáveis por isso, né? E infelizmente, bom, vamos falar o quê, né? Vamos falar o que a respeito disso. Boa noite a todos. Tem que haver imigração em massa com a política de Estado. Meu sobrenome é Natarelli. Muito bem. Lazarento é um termo que a gente utiliza também no português. Isso aqui já vem lá, e tá ligado, né? Isso daqui vem lá de Veneza, capital, porque eles tinham o Lazareto Velho, que era onde eles tratavam os leprosos, né? As pessoas mais doentes, etc., na Idade Média. Só que Lazareto também vem esse nome, né, bíblico. Lazareto Velho e ficou conhecido como o lugar onde tem as pessoas ali com problemas, principalmente leprosos. E aí acabou sendo passado lazarento como ofensa também, pejorativo, mas vem disso, da República de Veneza, no Lazareto Velho. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí os comentários de vocês, o que vocês acham disso, né? Toda essa rigidez conosco e a facilidade, a moleza para aqueles que não querem nada com nada que estão lá. Nos vemos na próxima.